Campina Grande, terça-feira, 14 de outubro. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Pecuária. Parabenizamos a todos os pecuaristas que estão trabalhando, contribuindo assim para que haja progresso na área pecuária. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus e também o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Deleite-se com esta música. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até como Deus, deixe-me viver e deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move em você. Glória a Deus. Como escaparemos nós? É isso que nos diz lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus 2:3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então os homens estão fazendo o vídeo de mercador. Hoje mesmo, foi ontem, parece que foi ontem, né? O pastor Silas Malafaia estava vindo de Portugal, tinha ido inaugurar lá uma igreja da denominação dele. Quando chegou no aeroporto de Guarulhos, foi dado voz de recolhimento, dele se recolher para entregar o passaporte. Confiscaram todos os documentos que ele tinha. Ele estava com muitos livros e esboços. Ele passou isso na internet, se quem quiser pode ver. Esboço de sermões, de pregações, de mensagens, tudo, estudo bíblico. Prenderam tudo, laptop, celular, tudo. Então ele estava dizendo hoje numa live que ele fez, a perseguição aos pastores e às igrejas evangélicas já começaram. Já começou. E ninguém vai escapar, meus irmãos. O juízo de Deus, repito, pode ser por uma permissão, por conta da maneira como o povo brasileiro tem se comportado nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Então vem juízo de Deus. Quando vem é porque Deus está tratando, né, com aquilo que o povo fez e nem pensou nas consequências. Então nesse versículo 9, o juízo de Deus virá sobre todos os homens. No caso, não ficará 10 numa casa e se houver, todos morrerão. Porquanto não subestime a graça de Deus, a bondade de Deus e as misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Não subestime, porque quando a graça de Deus
e as suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, transbordar, e não tiver mais não tiver mais como fruir, aí vem juízo. Aí vem juízo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. No capítulo 10, Paulo diz isso: a bondade para com os que se arrependem, e o juízo para com os rebeldes, para com os desobedientes. É isso que nós estamos vendo aqui nos versículos que estamos trazendo para vocês. Esse versículo 9, meus irmãos, ele diz, preste atenção: se numa casa ficarem 10 homens, significava que mesmo que ficasse um remanescente de 10 pessoas, eles não iriam ficar isentos de juízo, ninguém escaparia. No versículo 10, vamos adiante, ele diz: se porém um parente chegado, o qual há de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro comigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor. A gente precisa entender esse versículo 10 aqui, porque o período, a época, o tempo do povo pedir misericórdia a Deus passou. Agora é juízo. Agora é juízo. E por isso que ele diz assim: se alguém perguntar se tem alguém em casa, nem fale, nem diga, porque é o juízo de Deus que está vindo sobre eles. Lembra-se quando Deus mandou o juízo sobre os egípcios, e o anjo da morte passou nas casas, e Deus tinha dito ao povo hebreu: coloca lá nos umbrais das portas o sangue do cordeiro que vocês imolarão, para que o anjo da morte não entre lá, não entre nas casas dos judeus, dos hebreus. Porém a casa dos egípcios estava lá, sem os umbrais das portas, manchada com sangue, que era símbolo do Cordeiro de Deus, que mais tarde seria sacrificado. E o anjo da morte entrou lá. Não tinha apelação, não tinha que alguém clamasse: ó Deus, tenha misericórdia de mim, não me tire a vida dos meus primogênitos. O juízo de Deus já estava ali. E a distinção é que, enquanto o juízo veio sobre os egípcios, o povo hebreu foi preservado. Porém aqui, o povo estava em desobediência, então não tinha mais apelação do povo clamar: meu Deus, tem misericórdia. Por isso ele diz: fique calado, não diga mais nada. O tempo acabou, passou. Esse tempo passou, cessou. As misericórdias de Deus transbordaram de tal maneira que não tinha mais como fruir para transbordar. Agora é juízo. Lembrando, irmãos, nós estamos hoje na dispensação da graça. É pela graça de Deus hoje, pela graça. Quando essa dispensação acabar, aí, meus irmãos, não tem apelação, não tem apelação. Para cada dispensação, Deus teve uma maneira, um modo de tratar com o povo. Por exemplo, eu defendo o dispensionalismo. Eu sou dispensionalista. Para cada período, Deus teve uma maneira de tratar com o povo. A inocência, a consciência, governo humano, domínio próprio. Cada período desse, a lei. Agora estamos na dispensação da graça. E, para vocês terem uma ideia, virá depois o milênio. Depois da dispensação da graça, vem o milênio. Depois o juízo final. Na dispensação do milênio, a Bíblia diz lá em Apocalipse que Satanás será preso por quantos dias? Por quanto tempo? 1000 anos. Sabe qual é o motivo pelo qual Satanás vai estar preso? Eu não esqueço nunca do que eu vi em sala de aula de um dos nossos professores. Ele dizia que Satanás vai estar preso para que fique provado que o homem vai continuar fazendo coisas erradas, pecando e pecando e pecando e pecando, e não vai ter desculpa para dizer foi Satanás. Satanás estava preso. Então Deus vai mostrar que as desculpas que muitas vezes esfarrapadas que o homem dá, que foi Satanás, foi o diabo que tentou,
no milênio, não vai ter essa desculpa, que Satanás vai estar preso e vai ficar entregue a todo prazer efêmero da carne. E aí Deus vai mostrar para ele que nessa dispensação do milênio, o homem, mesmo assim, Satanás estando preso, ele vai continuar se rebelando contra Deus. Então nesse versículo 9, nós vemos que não vai escapar ninguém. No versículo 10, diz aqui, que estamos comentando ainda, né? Se porém um parente chegado, o qual há de queimar um dos cadáveres para os levar fora da cidade, e diz ao que estiver no seu mais interior, haverá outro contigo, e este responder, não há, então lhe dirá, cala-te, não menciones o nome do Senhor. Eu estava lendo um comentarista sobre este versículo 10, e ele disse o seguinte: seriam tantos os mortos que Deus estava falando através de Amós, para aqueles dias, que os cadáveres não tinham, ou não dava-se conta de sepultá-los, porque a quantidade de cadáveres era tão grande, a mortandade era tão grande, que eles tinham que queimar ou cremar, porque se deixassem os corpos sem enterrar, ia entrar em decomposição e ia haver um surto de epidemia para prejudicar a saúde de muita gente. Por isso que eles cremavam. Um comentarista falou sobre isso, eu observei bem esse detalhe, né? Então não havia tempo suficiente para os sepultar ou serem sepultados, por isso tiveram que queimar, como Deus disse aqui. Era juízo, irmãos, era juízo. Então no dia do juízo, meus irmãos, ninguém poderá clamar pelo nome do Senhor, porque agora não teriam mais chance alguma. Daí a expressão, não menciones o nome do Senhor no dia do juízo, será para executar juízo sobre aqueles que se rebelaram e desobedeceram. No versículo 11, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena feita em pedaços. Essa expressão, meus irmãos, o Senhor ordena. Eu estava preparando essa palavra e fiquei imaginando que tem crentes hoje que dá ordem a Deus. Quem é soberano aqui? É o homem ou é Deus? É Deus. Então essa expressão aqui, o Senhor ordena. Cai por terra aquela conversa fiada que a gente ouve por aí. Eu vou decretar, eu já dei ordem ao Senhor. Está ordenado, está determinado. Meus irmãos, quem determina, quem dá ordem é Deus, Diácono Assis. Quem somos nós para dar ordem, né? Então, no versículo 10 aqui, versículo 11 diz, o Senhor ordena. Ele estava levantando a Síria como vara de juízo para disciplinar juízo sobre o seu povo, Israel. De igual modo, isso aconteceu nos dias quando Deus levantou os macabeus, né, para derramar juízo, para trazer juízo sobre o seu povo. Está lá no livro de Abacuque, né? Os caldeus foram levantados nos dias de Abacuque para corrigir o povo de Israel. Deus levantou os caldeus para trazer juízo sobre a nação de Israel. Meus irmãos, o título desse estudo hoje, ele dá a seguinte alternativa: o juízo de Deus diante da arrogância do povo. É uma maneira de Deus quebrar o orgulho, a arrogância, a prepotência, a avareza, o espírito de grandeza, de ambição, como eu citei a princípio, a lenda, né, da mitologia grega, do deus Dionísio, né, e o rei Midas, que queria tudo de ouro e terminou se sentindo um desgraçado, um miserável. Isso é o que às vezes Deus permite para que o povo se corrija. Então, diante do povo viver numa situação de idolatria e de muita corrupção, isso durou
50 anos para vir todo esse juízo sobre o povo. 50 anos. O historiador Flávio Joséfo, ele faz essa citação. Durante 50 anos veio esse juízo todo sobre toda a nação de Israel. Os palácios foram feitos em pedaços. E aí agora nos versos 12 vem uma retórica. E eu acho engraçado porque às vezes a Bíblia apresenta certas retóricas que é como se Deus estivesse zombando. É como se Deus estivesse ironizando. É como se Deus estivesse dizendo: e aí? Vocês não são tão bons, não são tão fortes, vocês não são tão poderosos? E qual é a ironia do versículo 12? Qual é a maneira que Deus trata aqui com essa retórica? Ele diz aqui: poderão correr cavalos na rocha? Poderão, sim ou não? Pode não. E ele diz ainda mais: e lavrá-lo com bois na rocha? Não tem. O boi lavra em terra, não em rocha. E o cavalo, se ele quiser correr na rocha, ele vai tropeçar e cair, as patas vai escorregar, ele vai cair. Deus está aqui falando de forma irônica para um povo que estava se comportando como aquilo que ele está dizendo aqui. O cavalo não pode correr na rocha, o boi não pode lavrar na rocha. E aí ele diz, depois dessas perguntas: no entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Essa expressão veneno é aquilo que realmente faz mal. O indivíduo toma lá algum tipo de medicamento e pode envenenar o corpo, pode tomar algum tipo de coisa para envenenar o seu corpo, e era isso que o povo estava fazendo. Tinham envenenado o corpo pela arrogância, pelo orgulho, pela prepotência, pela presunção. Eles estavam envenenados. E a losna é um tipo de planta que ela é doce, né? Ela é doce. Eu estava lendo e anotei aqui. As losna é amarga e aromática. Amarga e aromática, não doce, né? Amarga e aromática. E era exatamente o que eles estavam sentindo na pele. Amargura da alma. Como a losna, que é uma planta que tem essa reação. É aromática, cheira, mas ela é amarga. Eles estavam então com isso, com seus corações cauterizados pela desobediência, pela rebeldia, pelo espírito de arrogância. E vem essa figura de amargura pela aflição, pelo remorso ou pelo sofrimento punitivo. Deus estava tratando com eles, até comparando o sentimento deles com a losna e com veneno. Sabe, irmãos, obviamente, nem cavalos podem correr na rocha, nem se lavra com bois na rocha. Isso comparado com a injustiça de Israel, igualmente aquilo que eles estavam fazendo. Era a mesma coisa que eles estavam praticando. E aí Deus está dizendo: que pergunta estúpida! Mas o povo zombava da justiça e se corromperam diante daquilo que era honesto e daquilo que é decente. Honesto e decente, isso não existia na prática. Eu pergunto, irmãos, há alguma diferença hoje em nossos dias? Não há diferença nenhuma. Lembra-se que eu disse aqui a vocês a semana retrasada, ou foi a semana passada? Foi a semana passada, que mudam-se os figurantes, mas a história é a mesma. O cenário é o mesmo, só muda os figurantes. Eu falei isso aqui para vocês. Então não pense que fulano de tal, ministro tal, da justiça e tal e tal e tal, é isso e aquilo outro. Mudou apenas o cenário, mas os figurantes, mudou-se apenas, o cenário é o mesmo, desculpem, mas os figurantes são os mesmos. Mudou apenas os figurantes, né? E aí Deus está ironizando o pecado do povo por causa daquilo que ele estava trazendo como juízo.
eles sofreriam por tudo aquilo que fizeram, sendo conhecedores da justiça divina. Que uma coisa é você desconhecer, e outra coisa é você ter consciência daquilo que você deveria fazer e deixou de fazer. Estou me lembrando aqui, faz anos isso, faz uns 40, 50 anos, num Réveillon lá no Rio de Janeiro, naqueles show pirotécnico de fogo de artifício, uma embarcação chamada Batomushi, eu acho que vocês devem estar lembrados, estava com a lotação super além da tripulação. E aí, num momento lá, essa embarcação, ela veio a afundar. Morreram muitas pessoas, inclusive artistas de televisão, de novelas e tudo, eu me lembro bem disso. E aí, depois fizeram uma sindicância, fizeram um levantamento, que naquela hora em que o barco estava afundando, havia algumas embarcações que estavam ali próximas e não prestaram socorro. Me lembro bem disso. Então, aqueles que foi comprovado que estavam lá nas imediações podiam ter salvado vidas, mas foram negligentes, foram julgados e condenados por omissão, né, de salvar vidas. Eles foram omissos. Então eles foram condenados. Me lembro bem dessa cena. E é isso que Deus está dizendo aqui, com relação àqueles que conheciam a justiça divina, haviam desprezado e estavam, portanto, fazendo, como já dissemos, essas duas coisas que estava trazendo juízo de Deus. Estavam, eles que deveriam ser honestos e decentes, eles estavam se comportando ao contrário. No versículo 13, ele diz ainda, para concluir, né, estamos na conclusão aqui: vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Essas duas cidades, uma estava no norte, no reino do norte, e outra estava no sul de Israel. Lodebar estava ao norte, bem próximo à Síria, e Carnaim estava bem próximo ao Mar Morto, onde eu estive agora recentemente. E eles se prevaleceram, porque eles lutaram e conquistaram essas cidades, Lodebar e Carnaim. Eles se orgulhavam, eles se sentiam fortes e poderosos. Mas preste atenção à situação dessas duas cidades, Lodebar e Carnaim. Eles se orgulhavam de seu poder insignificante. Carnaim significa, ou quer dizer, Lodebar, vamos por Lodebar, que é a primeira cidade. É um poder que significa insignificante. Insignificante, Lodebar. E Carnaim significa força. Porém, força como se fosse um chifre. O chifre do animal tem força, né? Ele dá amarrada, né? Porém, por ser uma cidade pequena, né? Era uma cidade que tinha também um significado de nada. Então, a luta que Israel tinha prevalecido contra Lodebar e Carnaim, primeiro, era uma luta insignificante. Era uma luta insignificante, porque a palavra significa nada. É por esta razão que Deus usa essa expressão aqui. Poderão correr, verso 13: vós vos alegrais com Lodebar e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Estavam se prevalecendo. Eu vou usar aqui uma linguagem figurativa, como se fosse um elefante prevalecendo contra uma formiga. Mas eles se vangloriavam disso. Olha, nós vencemos Lodebar, vencemos Carnaim. Isso era coisa insignificante, nada, para eles se prevalecerem que eram fortes. E aí Deus está dizendo por isso no versículo 14, para concluir: pois eis que levantarei sobre vós
ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá, ou Aravá. Arabá ou Aravá é a mesma palavra, que significa deserto, deserto de Aravá. Quando a gente sai de Israel, principalmente de Jerusalém, que vai para Eilat, no sul de Israel, a gente atravessa o deserto de Aravá ou Arabá. É um deserto que você não vê, só vê chão e céu, e montanha e areia. E essa seria a extensão que Deus está dizendo, que levantaria nações contra o seu povo. Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até ao ribeiro de Aravá. Concluindo, meus irmãos, Amós descreve a forma como será a devastação iminente de Israel. Será abrangente, o juízo desde Ramate até a cidade do norte do Líbano, até o mar salgado, o mar morto, as extremidades do sul. Quem diz isso é o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Vou levantar uma nação que os apertará e os afligirá. Este é o meu juízo sobre vocês. Concluindo, meus irmãos, a gente pensa que às vezes Deus está esquecido, ou Ele não está olhando, não está contemplando as injustiças que se pratica aqui, ali e acolá. Haverá um dia em que esse juízo virá sem dó e sem piedade. Por isso que Paulo nos diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. O juízo de Deus é iminente. E no juízo de Deus, irmão, não tem apelação. Não tem aquele jeitinho, como a gente costuma dizer, jeitinho brasileiro para se resolver. Não existe. Não existe parcialidade. O juízo de Deus é imparcial. Ele é imparcial em tudo. E a maior prova é que ele vai dizer: eu enviei o meu filho para ser crucificado, foi imolado como um cordeiro, derramou seu sangue para vocês poderem ser justificados. E vocês não fizeram caso, vocês desprezaram. Por isso que vem sobre vocês é juízo. É uma eternidade sem Deus. É um juízo eterno. É um inferno para aqueles que desprezaram o amor e a graça de Deus. É por isso que Paulo diz, repito, considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com os que se arrependem, e a severidade para com aqueles que desobedecem. A misericórdia para com os que se arrependem, e a severidade para com os desobedientes. Então, esse estudo de hoje tem como finalidade mostrar o juízo de Deus por causa da arrogância do povo. A arrogância, o orgulho. E a gente está vivendo numa época, irmãos, que o homem está vivendo como se Deus não existisse. O homem se comporta como se Deus não tivesse, não existisse. E aí é que Deus vai tratar com aqueles que desprezaram a sua graça, o seu amor, as suas misericórdias, que são a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus, pois, nos ajude a termos essa compreensão e vermos que Deus está tratando hoje na dispensação da graça, mas haverá um dia em que Ele vai tratar o seu juízo sobre todos os que se rebelaram contra Ele. Assim como nos dias de Amós, o juízo de Deus veio. Como eu disse a vocês há pouco, passaram-se 50 anos, mas o juízo veio sobre toda a nação de Israel. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família e até amanhã.